Olá, eu sou Ciro Barcelos, ator, diretor, coreógrafo. Estou aqui para conversar com a Rolling Stones e é um grande prazer estar aqui. Na verdade, eu fugi de casa para fazer o Hair, né? Eu já vinha fazendo teatro desde muito jovenzinho, estava, por ocasião, morando no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde eu nasci, mas havia já, desde os 6 anos de idade, minha família havia sido transferida para o Rio de Janeiro, e com 17 eu voltei para Porto Alegre, foi quando passou a caravana hippie do Hair e me rebocou. Quando eu assisti aquele espetáculo, eu entendi que realmente aquilo era o que eu queria fazer, teatro. Mas fazer o Hair para os meus pais era muito. Por mais que eles me incentivassem na arte, porque o Hair era sexo, drogas e rock and roll, né? Era muito para a cabeça deles. Então eu tive que fugir de casa, fugir incentivado por uma artista que eu considero hoje a minha madrinha, que foi a Sônia Braga. Na época não era a Sônia Braga, essa instalação maravilhosa, né? Hollywoodiana, era a Soninha, uma atriz hippie do Hair. Nós nos conhecemos na época, quando eu ia assistir o espetáculo, saímos juntos e coisa e tal, e aconteceu de uma audição para substituição de um ator, que era o Busa Ferraz. Então a Soninha me incentivou, faz a audição, e eu fiz e passei, né? Consegui me emancipar com os meus pais, porque eles entenderam que não tinha mais jeito, e eu então meti o pé na estrada e fui embora seguindo essa caravana aí do Hair, que foi determinante na minha vida pessoal e na minha carreira, né? Porque fui para São Paulo e passei um bom período assim, com essa experiência genuína para mim. E eu vejo hoje aqui do alto dos meus 71 anos, eu vejo o Hair, como eu falei, como uma experiência determinante. O Hair me deu régua e compasso para tudo que eu sou hoje, enquanto pessoa, enquanto artista, espiritualmente, tudo isso. Guardo a melhor que você pode imaginar. O Hair tá no meu sangue, tá nas minhas veias. Inclusive todos os meus espetáculos, de lá até hoje, para o bom entendedor, o Hair tá sempre ali presente. E aí, não satisfeito com essa transformação com o Hair, tanto na sua vida quanto na sua carreira, em seguida você fez parte do início do grupo do The Croquettes, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho. E quando vocês perceberam que seria um marco cultural e político? Quando vocês perceberam que vocês estavam fazendo uma transformação? Sim, saí do Hair e aconteceu o The Croquettes, do qual eu fiz parte de todo o início, né, da montagem mesmo original. Eu tinha aí 18 aninhos de idade, uma criança, né? Tive essa sorte, né, de cair ali no seio daqueles atores do Hair e dali The Croquettes, que também foi outro trabalho determinante, que de uma certa forma não deixava de dizer o que o Hair já dizia, porque o The Croquettes foi um trabalho de resistência, um trabalho revolucionário, né, um divisor de águas na história do teatro brasileiro, né, e que chegou contestando aquele sistema militar corrente na época no país. Então, digamos assim que no meu entender, a minha luta, o mesmo grito que eu vinha dando lá atrás no Hair, né, pela liberdade de expressão, eu continuei dando também no The Croquettes, né? O The Croquettes era um trabalho que se iniciou a partir de um grupo de teatro que pensaram juntos como nos mantermos
trabalhando no palco sem levar porrada, sem ser preso, como todas as peças que vinham antecedendo, né? Então surgiu essa ideia genial, que foi homens de pernas cabeludas, sem o propósito de serem mulheres ou travestis, mas atores, né, de pernas cabeludas, barba, bigode, vestidos de mulher, né? Isso muito inspirado no Bloco de Piranha, que é aquele bloco, né, típico do carnaval carioca, onde os homens pegam os vestidinhos das namoradas, das mães e saem para a rua brincando, né? A partir daí que surgiu, então, o DC Croquetes. E também, assim como o Hair, é um trabalho que está aqui. Tanto que eu estou aqui até hoje, 50 anos depois, revivendo, contando essa história agora no palco. Nós entramos assim, com tudo, né? Foi um movimento, né? Foi um momento de uma conjunção de tribos que se juntaram, né? Para fazer frente à ditadura. Então, o Dizzy Croquettes se estreou no teatro paralelo. Ney Matogrosso, Secos e Molhados, estava estreando também com os Secos e Molhados, né? Éramos muito amigos do Neyzinho. Antes dele estourar como Ney Matogrosso, ele já estava lá assistindo o Dizzy Croquettes. Então, a gente conspirava, havia uma conspiração, né, nesse momento, nesse lugar aí da androginia, como nós chamávamos, né? Da androginia, dessa liberdade de expressão exacerbada, porque isso fazia realmente frente, era um modo de contestar aquele sistema homofóbico, machista, muito ousado, não é? Porque não eram os travestis que já vinham dos anos 60, Valéria, Rogéria, essa galera toda que também foram militantes, bravíssimos, né? Bravíssimas, mas a gente era mais ainda, a afronta era maior ainda. Porque a gente estava vestido de mulher, o Ney estava vestido ali de andrógeno, de bicho, de perna cabeluda, né? Enfim, então, o que é isso? Porque eles são homens, mas estão vestidos dessa forma. Então, isso atingiu ali em cheio essa questão da homofobia dos militares, né? E foi muito forte. Tanto é que está aí, o Ney está aí até hoje, nós estamos aí até hoje. Houveram consequências, sim, principalmente para nós, né? O Ney conseguiu perpassar isso tudo, porque na área da música, né, todo um encantamento e uma rapidez que o disco proporciona, que a música proporciona, ela chega de imediato na casa das pessoas e aquilo logo conquista uma dimensão muito grande, não é? O teatro não, o teatro depende do público que vai ao teatro, né, para assistir a peça. Então, o Dizzy ainda era uma coisa mais cult. Aos poucos ele foi estourando e virando praticamente popular. E as consequências desse trabalho da gente do Dizzy Croquettes são muito marcantes nas nossas vidas, porque nós fomos... O DOPS entrou na minha casa um dia, me levaram preso, eu e o Lenideio. Passei uma noite na prisão, tivemos que suspender o espetáculo. E aí, após isso, eles nos avisaram, ou saem, ou ficam e desaparecem. Trocando em miúdos, era isso que eles queriam nos dizer. Então, nós tivemos que sair por nossa conta própria, porque eles mandavam a gente embora, mas não patrocinavam a ida, né? A gente tinha que patrocinar isso. Como sair do Brasil? Sem dinheiro, porque tínhamos um grande sucesso, mas teatro, era o dia a dia.
E aí foi quando a Maria de la Costa nos proporcionou essa ida, porque ela abriu a porta do seu teatro, em São Paulo, e toda a renda ficou para nós, para nossa produção. Fizemos ali uma temporada de 1 mês, se eu não me engano, que foi uma loucura, porque o Brasil inteiro se despencou para São Paulo para assistir a despedida dos Croquetes. E houve protesto em frente ao teatro, tiveram que chamar batalhão de choque, os jovens abriram, derrubaram um portão enorme de ferro que tem na lateral do teatro e invadiram o teatro. Enfim, foi uma doideira. E assim que nós conseguimos comprar as nossas passagens num navio, embarcamos nesse navio e fomos embora para a Europa, sim, com os nossos figurinos, sem saber o que iria acontecer. A Europa foi... Bom, eu particularmente costumo dizer que os militares deram um tiro no pé, porque eu fiquei 8 anos, né? O grupo ficou 2 anos, porque tivemos a temporada e fomos ficando por lá. Depois eles voltaram para o Brasil. Eu ainda fiquei 8 anos, porque eu já estava casado com uma moça alemã, então fiquei por lá. Mais uma experiência inesquecível, sobretudo na minha vida. Estamos falando aí do Ciro com 19 para 20, né? Imagine, a estreia na Europa, porque nós acabamos... fomos para Portugal, Portugal foi difícil, em plena Revolução dos Cravos, e aí quem nos socorreu? A nossa madrinha, Liza Minnelli, que já havia assistido o espetáculo no Rio de Janeiro, amou o espetáculo, gravamos para o Fantástico com ela, uma coreografia, enfim. E a Liza, então, nos socorreu junto com o Patrice Calmetti, um grande fotógrafo francês que também havia nos assistido no Brasil, e juntaram-se com o Mick Jagger, que entrou nessa produção, né, assim, financiando também a nossa ida para Paris, e fomos para Paris. Então imagine, falando aqui de mim, que sou o contador dessa história no espetáculo de hoje, né? Esse garoto com 18 anos para 19 que abre a cortina em Paris e está Mick Jagger, David Bowie, Liza Minnelli, todas as grandes estrelas do cinema, da música, da moda, sentados na plateia. Foi maravilhoso. Ali realmente estouramos num grande sucesso internacional. E na época vocês representaram muita resistência para os jovens, né? Vocês foram muito importantes nessa época tão escura do Brasil, enfim. Mas eu queria saber o que você acha que vocês representariam ou representam, inclusive, com a peça atual, para os jovens de hoje, pela época que estamos vivendo hoje. Em 2012, eu já fiz uma remontagem também, né? Uma outra leitura, contextualizando a época, mas ressignificando. E agora, do mesmo modo. Em 2012, que a temporada ficou de 2012 a 2015, foi um grande sucesso, eu tive uma surpresa, porque os jovens, eu estou falando aí de uma galerinha de 16 anos de idade, 17, né, 18, que iam nos assistir ficavam perplexos com o que eles viam. Depois sempre me diziam, cara, não acredito, onde é que, porra, vocês existem, como é que eu não sabia disso? Bem, fruto da nossa amnésia brasileira, né, cultural. E agora, acho que eu venho contando a história, que até então não foi contada, a não ser no documentário maravilhoso, de grande sucesso, da Tatiana Issa e do Rafael Alvarez. Então, eu venho... Esse espetáculo é um espetáculo com uma arquitetura de dramaturgia, onde o Ciro, hoje, é o narrador que conta essa história, e interpreto também no palco o Lenny Dale, que foi o grande diretor e coreógrafo disso tudo. E temos aí, então, um time de atores que
interpretam os Dizzy-Croquettes da época, né? Tem o Ciro novinho, com 17, 18 anos, por aí. Então eu acho que vai chegar mais ainda nessa galera, nessa juventude, porque agora eles vão assistir não como um show, né? Um espetáculo com uma linguagem, um trabalho de resistência extremamente necessário. E é muito, muito legal, né? Eu hoje, aqui, desse lugar que eu estou, fazer esse espetáculo e entendendo que realmente, como é o meu texto final, né, tentaram nos enterrar, mas não sabiam que éramos sementes, né? As sementes caíram em terra fértil, frutificaram, os frutos estão por aí hoje, colorindo o mundo, esse mundo tão desigual, porque está tudo aí, né? E é tudo após Dizzy-Croquettes. Né? O Dizzy-Croquettes deu pontapé na porta. Então, hoje nós temos aí Glória Groove, Lineker, toda essa gente maravilhosa que está brilhando, fazendo frente, resistentes, a partir dessa ancestralidade que é o Dizzy-Croquettes. Reviver isso tudo perpassa, né, o meu coração, a minha memória de momentos inesquecíveis na minha vida, em todos os aspectos, né, pessoal e profissional. Muito forte, né? Eu interpreto o Lenny Dale, que era o coreógrafo norte-americano, com quem eu vivia. Então tem toda essa relação pessoal. Imagine, eu hoje estou aqui no papel do Lenny Dale com o Ciro na minha frente, novinho. Então eu hoje, enquanto Lenny Dale, dizendo para o Ciro novinho as coisas que eu, Ciro novo, escutava na época. E tinham conflitos, obviamente, acertos, erros. Eu era muito jovem, né? Então isso está sendo muito forte, momentos de ensaios onde eu tive que parar para chorar, né? Digerir, administrar esse sentimento, essa emoção, né? E o fato de poder estar ali repetindo isso, claro que ressignificado, mas podendo estar agora dizendo de novo, né, o que nós dissemos há 50 anos atrás, que continua sendo atual, urgente e necessário. Eu acho que em termos políticos, a gente vive um momento conturbado aí da nossa política, não sabendo para que lado o barco vai virar, né? Enfim, um momento conturbado no mundo inteiro, né? Que os homens continuam sendo sempre os homens a lutar e a guerrear. Então é uma injustiça social, uma coisa incabível, absurda o que está acontecendo lá na Palestina. E isso atinge a nós todos, né? A nós todos. Por mais que haja uma alienação, assim, nós aqui estamos muito longe daquela realidade lá, né? Então a galera está ali se divertindo no celular, TikTok, coisa e tal, mas, porra, olha o que está acontecendo no mundo, olha o que está acontecendo com o ser humano, né? Nessa guerra absurda. Então eu acho que o Dizzy, ele vem não somente como uma lembrança de um espetáculo lindo, que foi um sucesso. Não. Ele vem também com esse propósito de chamar a atenção de todos para isso também, né? Para esse estado que nós todos estamos vivendo. Nós somos um grande corpo, né? Um só coração, enquanto ser humano. Cada coração pulsa individualmente dentro de cada, né? Mas existe um só coração pulsante que comunga com esse planeta, que comunga com todas as mentes. Então, eu acho que a consciência, ela é muito maior, ela deve ser muito maior.
E o Dizzy traz também esse alerta, esse pedido de socorro, digamos assim. A arte, né, o nome já diz, né, ter ar. A arte eu considero que é a maior arma que o ser humano, que a sociedade tem. É aquela arma que atira tanto balas de verdade, né, quanto atira balas de flores, como nós, os hippies, nos anos 70, né, tínhamos muito aquela imagem das metralhadoras como uma flor saindo, não é? Então, a arte tem essa função. A arte deve transformar. Ela não pode ser apenas, ao meu ver, apenas um entretenimento, né? Ela tem uma função de transformar, de atingir o âmago, o coração, a mente das pessoas que comungam com ela, né? E as pessoas precisam sair do teatro transformadas, ou no mínimo pensantes, irem para casa pensando, né? O que seria da sociedade sem a arte, sem os artistas? Seria um caos. Então, o que eu posso dizer para essa geração? Sejam artistas. E ser artista no nosso convívio, como dizia o nosso poetinha Cazuza, é muito mais do que apenas fazer o teatro, ser um ator, ou ser um bailarino, ou ser um pintor, ou ser um músico, né? Ser artista é maior. Ser artista é ter essa consciência da tamanha importância desse ofício. Então, a minha escola foi essa. Eu aprendi a ser artista. Não me considero um ator ou um bailarino. Sou de tudo um pouco, né? Entendo isso dessa forma. É um conjunto de saber muito importante e que a gente deve se anular aqui, né? A gente se coloca como um ofício monástico, no meu entender. É monástico. Eu sou uma pessoa muito espiritualista, tenho experiências monásticas, vivi na Índia muito tempo como monge, renunciei a tudo, andava de pé descalço, enfim. E considero também que o ofício do artista ele é monástico. Você precisa abrir mão de si para se encontrar em si, nesse vazio que é o abrir mão, que é a renúncia do ego, a renúncia desse propósito de vou entrar em cena para me tornar uma celebridade. Não. Como disse Fernanda Montenegro, não me confundam com celebridade, eu sou só uma operária da arte. Convido a todos para assistirem, comungarem com a gente, o Dizzy Croquettes sem censura, no Teatro Itália. Vamos fazer uma temporada de 1 mês, de quinta a domingo, sempre às 20h30. E é isso, estão todos convidados. Cheguem mais.